Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula da nossa nova disciplina aí de custos logísticos. Hoje a gente vai trabalhar com custos de transporte. Na aula passada a gente conheceu todos os tipos de custos e hoje a gente vai falar sobre o principal, um dos principais, né, que é o custo com transporte, tá? O transporte, no plano nacional ou internacional, ele é considerado como um dos subprocessos mais relevantes da logística, tá? Vai envolver o deslocamento do fornecedor até a empresa, entre plantas de empresa para chegar até o cliente. Pode ser materiais, né? Produto final, pode ser componente, pode ser subconjunto, produto semi-acabado, já o produto acabado até peças de reposição, tá? Esse fator tem tempo e vai determinar a rapidez e a consistência com que o produto vai se mover de um ponto até outro ponto, tá? O deslocamento de um ponto de origem até o ponto de destino. Os principais objetivos da qualidade do transporte vão estar associados com os objetivos finais da empresa, tá? Então, eles devem ser tratados de maneira que as expectativas dos clientes em torno da qualidade elas sejam positivas, tá? Você ultrapasse até as expectativas com esse cliente, tá? Então, o que a gente tem que tentar fazer? Fazer com que o produto chegue até o destino sem qualquer tipo de avaria, tem que cumprir os prazos, então, cumprir os prazos evitando transtorno para o cliente, né? Tem que entregar a mercadoria no local certo, para facilitar o quê? Descarga, né? O processo de descarga. Investir nesse aprimoramento de processos, né? Para executar ele de forma ágil e reduzir os custos de entrega, né? Porque isso vai gerar o quê? Satisfação para o cliente, porque se a gente reduzir o custo da entrega vai ser e conseguir entregar de uma maneira rápida, o cliente vai ficar satisfeito. Isso vai gerar benefícios, tá? Para a nossa organização. Muitas empresas, elas vão conseguir um diferencial competitivo no mercado, utilizando corretamente os modais de transporte, que seria um elo entre o fabricante e o consumidor final. Então, ele tem que ser visto e analisado cuidadosamente, tendo em vista o impacto na apuração final dos custos logísticos totais. Lembra que a gente sempre vê o custo logístico como um todo, apesar da gente estar estudando ele separadamente, tá? Então, as empresas elas devem estar sempre atentas ao gerenciamento dessa função, visto que a eficiência da empresa está diretamente ligada à satisfação dos clientes e à minimização dos custos, né? Os custos de transporte eles são observados por duas óticas. A do usuário, que é quem contrata, né? E a empresa que é contratada, né? Que vai possuir uma frota. Na ótica do usuário, quando a empresa terceiriza as operações de transporte, ou parte dela, os custos de transporte são variáveis. Já na ótica da empresa que tem a frota própria, os custos de transporte vão ter uma parcela fixa e uma parcela variável. A gente já viu essa diferença de custo fixo e custo variável na aula passada. A decisão de manter a frota própria ou terceirizada, ela deve considerar os aspectos custo, qualidade do serviço, rentabilidade financeira das alternativas e deve dar um retorno para esse acionista, tá? Algumas características elas vão contribuir para essa decisão. Elas podem ser o tamanho da operação, a capacidade interna, a competência do setor, a captação de cargas e o modal utilizado, pois se houver necessidade de um investimento muito alto em uma ferrovia, por exemplo, ou uma dutovia, né? A gente vai ter que pensar em terceirizar aí essa operação, tá? Eita, deu uma travadinha aqui, vamos lá. Os custos de transporte, eles são influenciados basicamente por alguns fatores econômicos, tá? E alguns desses fatores a gente vai ver agora. Por exemplo, distância é o que tem maior influência no custo, né? Porque vai afetar diretamente os custos variáveis. Embora a gente tenha uma relação de custo e distância que a gente possa considerar linear, né? Porque quanto maior a distância, maior vai ser o nosso custo total. Porque o frete, por quilômetro rodado, ele vai diminuindo gradualmente com a distância, né? Só que aqueles custos fixos, eles vão permanecer os mesmos, tá? Isso é muito importante. Outro fator importante é o volume. O volume vai seguir a economia de escala, né? O custo de transporte unitário, ele diminui quanto maior o volume, né? Mas a ocupação, a gente tem que tentar ocupar sempre a capacidade total do veículo, né? Porque, vamos supor, se a gente vai contratar um frete,
e a gente só tem metade do veículo, a gente vai estar pagando um frete inteiro para levar só metade das nossas coisas. Então, é sempre interessante que a gente contrate o frete para levar tudo, né? Que seja na capacidade total do veículo. Assim, a gente pode diluir os nossos custos por unidade transportada, tá? Isso quando a gente está falando de carga com baixo valor agregado, né? Se a gente tem uma carga com alto valor agregado, geralmente a gente não transporta aí pelo modal rodoviário, mas aí a gente vai ter que ter todos os cuidados. Mas carga normal, produto acabado normal que a gente leva aí na estrada no dia a dia, é bom que você tenha o volume total, né, do transporte. Densidade. Densidade é a relação entre peso e volume, né? E a gente tem que considerar, claro, o espaço a ser ocupado. Um veículo, normalmente, ele é mais restrito a espaço do que ao peso, né? Em termos lógicos, para a gente aproveitar melhor a carga, a gente tem que aumentar a densidade, tá? A gente tem a facilidade de acondicionamento. Então, a gente tem que ver as dimensões da carga e como elas podem afetar o aproveitamento do nosso espaço, tá? Dependendo do nosso veículo. Se for carreta, se for container, se estiver trabalhando com vagão, tá? Então, a gente tem que ver que produtos, se eles têm um tamanho ou uma forma que não é padronizada, eles vão levar até desperdício de espaço, tá? Esse desperdício de espaço vai ser custo desnecessário, tá? Então, a gente tem que ver, ó, você está trabalhando em caixa, né? Caixa quadrada, então, ou retangular, no caso, né? Vamos supor as mais que a gente mais usa. Então, isso aí a gente vai ter como acondicionar elas no espaço ideal, tá? Responsabilidade. O grau de responsabilidade está diretamente relacionado à questão do risco, né? E a incidência de reclamações que a gente tem. Então, a gente tem que ver quais são as características da carga que a gente está transportando. Por exemplo, se ela é suscetível a avarias, né? Se ela for frágil, né? Se for uma carga muito frágil. Roubo, né? Combustão, né? Ou causar uma explosão aí espontânea. Se ela vai se deteriorar com o tempo, né? Ou se a gente tentar levando produto com alto valor agregado. Então, se a gente estiver levando produto com alto valor agregado, é bom que a gente tenha um seguro aí na nossa carga, tá? No mercado. O mercado também influencia, né? Por exemplo, o custo de frete, eles são influenciados diretamente pelos fatores de mercado, né? Por exemplo, sazonalidade de movimentação de produtos. A sazonalidade a gente sabe, né? Que é o que vai mudar com o decorrer do ano, né? Por exemplo, no verão. No verão, a gente vai transportar mais o quê? Bebidas, né? Bebidas geladas, né? Que não vai estar gelada na hora do transporte, mas tudo bem, tipo, cerveja, refrigerantes, água, a gente transporta mais, tá? Do que no inverno, por exemplo. Não é? Então, isso aí tem uma sazonalidade. O que mais? Deixa eu ver. Intensidade do tráfego, né? Ou facilidade do tráfego. Porque a gente sabe que o preço do frete também pode aumentar devido a estradas que tem um alto volume, né, de tráfego aí. Se aquele caminhão vai ficar muito tempo parado, né, no local, né? A existência de carga em rota de retorno, porque se a gente tiver, por exemplo, a gente está levando uma carga até um centro de distribuição, tal, e lá a gente também tem uma carga para voltar, então o caminhão vai cheio e volta cheio. Isso vai ajudar também a reduzir o custo do frete, tá? Se o veículo vai voltar vazio, esse retorno aí vai ficar caro para alguém, né? Ou você paga um pouco a mais no frete, porque o caminhão vai voltar vazio, né? Ou então o cara vai cobrar de você um valor acessível nesse frete aí de ida e volta, tá? Se a gente estiver trabalhando com frota terceirizada, tá? São coisas que eu sei que já estão mais no dia a dia de vocês, muitos já trabalham nessa área. Então, são coisas que, para quem já trabalha, mas isso eu tô vendo no meu dia a dia, então isso é óbvio para mim. Mas para quem não trabalha na área, isso não é tão óbvio. Então, a gente tem que ver quais são esses fatores que estão influenciando a nossa carga e como a gente vai fazer para reduzir o nosso custo de transporte a partir desses fatores, tá? A gente viu que o custo de transporte viu na aula passada, que é aquele custo que é mais complicado da gente reduzir. Então, a gente trabalha mais na redução daqueles custos com armazenagem. Mas dentro aqui do custo de transporte, a gente tem como tentar trabalhar em certas coisas para fazer com que o custo do nosso frete diminua um pouco, porque qualquer economia é economia, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o transporte de carga no Brasil, tá?
vamos ver quais são os modais, né? Quais são os modos de transporte que a gente tem aqui no Brasil atualmente. A gente sabe e conhece muito bem o modal rodoviário, tá? Que é por rodovias, por estradas, tá? A gente tem também o ferroviário, que é por meio das ferrovias ou os trens, né? Que a gente vê os vagões dos trens, tá? Nos trilhos. O aquaviário, que aí pode ser o marítimo, ou por lagos, que é o lacustre, ou por rio, que é o fluvial. O dutoviário, que é através de dutos, debaixo da terra ou por cima, né? O aéreo, que é por aviões, tá? Que é pelo ar. Então, vamos ver a participação desses modais no Brasil, tá? Que é só no Brasil por enquanto. Ó, o rodoviário tá aí com 61,1% de participação no total de carga transportada no Brasil. Então, a gente já viu que está mais da metade de toda a carga que é transportada hoje no nosso país. Então, a gente depende exclusivamente, quase que exclusivamente do modal rodoviário, tá? A gente depende, viu isso aonde? Na crise que deu aquela greve dos caminhoneiros, a gente viu quanto a gente é dependente. E agora, com essa epidemia de coronavírus, a gente também está vendo a dependência que a gente tem desse tipo de modal, tá? Porque a gente viu que alguns mercados começaram a faltar alguns tipos de material, aí agora não está faltando mais. Mas por quê? Porque começou uma rede, né, de ajuda a esses profissionais, né, de levar alimento, né, porque estava fechado alguns restaurantes, aí fizeram campanha para levar alimento para esse pessoal, né, facilidade, agora ficou mais fácil deles transitarem nas estradas devido ao tráfego que está menor, né? E alguns tipos de produtos intensificou, por exemplo, produtos hospitalares, intensificou, né, o transporte, e outros produtos teve uma diminuição porque as lojas estão fechadas, a gente está voltando, mas serviços não essenciais, por enquanto, permanecem fechados. Então, desse tipo de carga, a gente teve uma diminuição. Mas medicamentos, comida e carga para hospital, né, a gente aumentou. Material cirúrgico, então a gente aumentou esse transporte, tá? Então, a gente depende quase que exclusivamente do modal rodoviário, sem contar que é o único que a gente consegue levar porta a porta, né? Por exemplo, o ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo não são modais que a gente consegue utilizar sozinhos. A gente sempre tem que utilizar em conjunto com o outro, que vai ter que ser o rodoviário, porque, por exemplo, para a gente levar uma carga até a ferrovia, vai ter que chegar de caminhão. Para buscar na ferrovia, infelizmente tem que chegar no caminhão, porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de ter ferrovias passando nas plantas das fábricas, né? Nos portos, direto do porto passando, né, perto das fábricas. A gente não tem essa cultura. Então, vai depender do caminhão para ir buscar, para ir levar no porto, para ir buscar, quando for aquaviário, para o ferroviário também, tá? E para o aéreo, principalmente. Beleza? Já no ferroviário, a gente tem a participação de 20%, já é o maior seguido, né? O aquaviário, 13%, tá? Que ainda tá muito. E aí o dutoviário e aéreo, bem pouquinho, tá? Se a gente comparar com outros países, ó, aqui no Brasil, a gente viu ferroviário com 25%, rodoviário com 58% e aquaviário com 17%, né? São dados pouco mais antigos, tá? Aqui na China, a gente vê a China com 37% do rodoviário, 50% do rodoviário e 13% do aquaviário, tá? Ó, bem parecido, tá? O ferroviário aí com maior participação do que no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tem 43% do ferroviário, a gente vê uma diminuição aqui no rodoviário, tá? O vermelhinho com 32%, tá? A gente vê uma diminuição aqui. E o aquaviário com 25%. Então, aqui a gente vê que está bem distribuído, tá? Nos Estados Unidos. Na Austrália, a gente vê que o aquaviário é menor, né? 4%. A gente também tem uma grande dependência aqui do rodoviário, mas está bem parecido com o ferroviário, tá? Que está com 43% e o rodoviário com 53%, aí 10% de aumento. No Canadá, a gente vê ferroviário com 46% e rodoviário com 43%, também aqui páreo a páreo, e 11% aquaviário. A gente pode até considerar que está bem distribuído sim, tá? Visto a quantidade de água, né, que a gente tem por ali, né? Rússia, 81% ferroviário, 8% rodoviário
e 11% aquaviário. Então, a Rússia depende quase que exclusivamente do modal ferroviário, enquanto aqui a gente no Brasil depende quase que exclusivamente do rodoviário, mas a gente vê que na Rússia é 81% dependente das ferrovias, então é praticamente 100%, né? 81% só sobrou pouquinho aqui para os outros modais, tá? Então deve ser bem organizado lá, depois a gente procura, né, dar uma estudada aí para ver como é o transporte lá, os modais lá na Rússia, tá? Bem interessante aí. Vamos ver algumas características aqui dos modais, tá? Vamos ver. Aqui na nossa tabela, a gente tem o rodoviário, ferroviário, aéreo, dutoviário, aquaviário, e a gente vai comparar eles aqui de acordo com alguns itens, tá? Vamos ver. Capacidade de embarque. No rodoviário, a gente tem a capacidade... Rodoviário e ferroviário, a gente tem a capacidade de embarque média, tá? No aéreo, menor. E tanto do dutoviário quanto do aquaviário, a gente tem uma capacidade maior, tá? De transporte. A velocidade do rodoviário é média. Do ferroviário é menor, do dutoviário também é menor, assim como no aquaviário, né? Que aquaviário a gente sabe que são cargas com longo tempo em trânsito, tá? E o aéreo, a gente tem uma velocidade maior de transporte, né? O preço do rodoviário, preço é médio, tá? Ferroviário, dutoviário e o aquaviário tem o menor preço. No aéreo a gente vê aí que é maior, tá? Por causa da questão de segurança também, avião sabe que é mais caro, tá? Resposta ao serviço. Lá no rodoviário a gente tem uma resposta média. No ferroviário a resposta é mais lenta. No aéreo a gente tem uma resposta rápida. No dutoviário e aquaviário também resposta lenta, tá? O custo de inventário, ó. Os custos mais caros. Ferroviário, aéreo, dutoviário, aquaviário. O rodoviário aí é custo médio, tá? Custo fixo. A gente tem alto para ferroviário, aéreo, dutoviário. Médio aí para o aquaviário e baixo para o rodoviário, tá? E custos variáveis, o ferroviário e o dutoviário é baixo, o aquaviário também é baixo, o aéreo tem um custo variável alto, né? Porque vai depender da rota, vai depender do voo, vai depender de muitas coisas. E o rodoviário tem um custo médio aí variável, tá? A gente vê que, por exemplo, quando a gente tem custos fixos baixos é bom, mas se a gente tem um custo fixo alto, um custo fixo variável e um custo variável baixo, tá? A gente consegue se controlar, tá? A gente consegue prever quanto a gente vai gastar, tá? Então, previsibilidade, às vezes, previsibilidade é uma coisa importante na logística também, tá? A gente saber quanto a gente vai gastar, quanto a gente tem para gastar, tá? Então, dependendo da carga que a gente está transportando, a gente tem que levar bem em consideração os custos fixos e variáveis, não só quando a gente vê lá custo fixo alto, a gente já se assusta, né? Mas a gente tem que ter calma, como a gente estava discutindo lá na nossa primeira aula. Vamos lá. Ó, os preços, eles são inversamente proporcionais aos custos de inventário, isso com exceção do rodoviário, né? E a gente tem que identificar os trade-offs, aquelas trocas, lembra? Que estão diretamente associadas em função da decisão ou da seleção aí do nosso transporte, tá? Para reduzir os custos, a gente pode optar por um transporte lento ao invés de um veloz, por exemplo, o ferroviário, que tem um preço menor em vez do aéreo. Só que o giro de capital investido vai ser menor, porque ele vai ficar mais tempo em trânsito, né? Então, a gente vai ter custo maior de estoque em trânsito do que o preço mesmo do frete, tá? Então, isso tudo já foi discutido nas nossas aulas e a gente tem que sentar mesmo e pensar. Não tem uma receita de bolo. Cada empresa, cada material a ser transportado tem um custo diferente, um modal associado diferente, que a gente pode pensar e sentar e ver o que a gente vai fazer para diminuir os nossos custos. Então, eu não posso chegar aqui e dizer para você, aposte no rodoviário porque é a melhor opção, ou então aposte no marítimo, que é a sua melhor opção, tá? A gente tem que ver do que a gente depende. Porque se você tem uma carga hoje para ser transportada para a China, eu não posso te indicar para você mandar essa carga de caminhão, porque você não vai poder chegar daqui do Brasil até a China de caminhão. Nem eu vou dizer para você, leve de avião. Porque daqui quando o seu produto chegar na China, ele vai chegar, mas você vai ficar pobre, dependendo do tipo de produto que você está transportando. Então, a opção viável, às vezes a única vai ser o quê? Modal marítimo, para você enviar. Antes disso, você vai vai chegar aquele material no porto de quê? Vai chegar de ferrovia? Vai chegar pelo modal rodoviário, entendeu?
maior parte esmagadora chega aí de container em cima de caminhão, né? Eles estão fazendo isso porque é o mais barato ou porque é a única forma? Não é? Então, é tudo coisas que a gente tem que pensar, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre cada um desses modais que a gente viu anteriormente, tá? Vamos lá. Modal rodoviário. É utilizado para cargas pequenas e médias, né? Curtas e médias distâncias. E, como eu falei, vai coletar e entregar esse material ponto a ponto, de porta a porta, tá? Ele vai ter uma ampla cobertura, é flexível e é versátil e é mais compatível às necessidades de serviço do cliente do que os outros modais, tá? Se a empresa tiver frota própria, ela vai realizar a operação de transporte e vai ter alguns custos fixos, como tempo, né? E variáveis que estão relacionados à distância. Alguns custos fixos que a gente associa aqui ao modal rodoviário. O salário do motorista e do ajudante, né? Que a gente vai ter um salário fixo. Alguns recebem comissão, né? De acordo com o frete, né? Mas a gente sabe que vai ter que pagar aquele salário integral, tendo viagem ou não para o motorista todo mês, tá? E para os ajudantes também tem os benefícios e tem os encargos sociais que a gente vai ter que pagar todo mês, então é fixo. Manutenção, se a gente tiver oficina própria, a gente vai ter salário daquele pessoal, a gente vai ter contas, vai ter benefícios também, encargos sociais, que a gente tem que pagar de qualquer forma. A depreciação do veículo, né? A perda de valor daquele ativo que vai ser destinado à reposição do veículo no final da sua vida útil, pelo desgaste, pelo uso ou pela ação do tempo, tá? A depreciação do equipamento, que seria o quê? A carroceria ou a carreta, né? Que vai estar acoplada ao caminhão. Então, vai ser a perda de valor daquele equipamento, como a gente teve na perda do veículo também, tá? Licenciamento e PVA é fixo, tem que pagar, tá? São as taxas que os proprietários têm que recolher, tá? Para permitir transitar. Seguro do veículo. A gente tem que ter seguro, tá na estrada, né? No dia a dia tem que ter seguro. Então, é um custo fixo também, né? Se tiver algum sinistro, se tiver algum acidente, tem que estar coberto. E a gente tem que pagar, tá? O seguro dos equipamentos também, tá? Tem o seguro do veículo, o seguro da carroceria também, que tá acoplada, tá? Seguro de responsabilidade civil. Cobertura de eventuais danos materiais ou pessoais que a gente causar a terceiros, tá? Se, por exemplo, for caso de acidente, tá? Custo de oportunidade sobre investimentos, que é o ganho que seria obtido no mercado financeiro caso o capital empregado no veículo ou equipamento não tenha sido utilizado para isso, né? Se a gente utilizasse esse dinheiro para outras coisas, esse seria o nosso custo de oportunidade, tá? Esses seriam os nossos custos fixos. E agora vamos ver os nossos custos variáveis, que a gente pode tomar por base a nossa quilometragem percorrida, tá? Primeiro custo variável, peça, acessório e material de manutenção. Esses gastos seriam, por exemplo, mensais, com as nossas peças, com acessórios, com tudo que for manutenção. E a gente vai ratear, né, pelo que a gente rodou no mês, tá? Qual foi a quilometragem que a gente rodou e quais foram os gastos que a gente teve, tá? Com essas peças. Combustível, também por quilômetro percorrido. Óleo, com tanta viagem, a gente tem que estar trocando óleo sim para lubrificar nosso veículo. A gente sabe que quanto mais quilômetros a gente roda, com mais frequência a gente tem que trocar o filtro aí e trocar o óleo, tá? Pedágio, muitas estradas têm pedágio, então são custos variáveis. Dependendo da rota, a gente pode pegar uma rota que não tenha pedágio ou pode pegar uma rota que tenha 3 ou 4, por exemplo. Lavagem, né? E graxa. Lavagem e lubrificação externa do veículo é gasto também. Se a gente não tiver oficina própria, tem que pagar lava-jato. Então, quanto é que a gente vai estar pagando, né? Pneus, né? Pneu a gente tem que estar trocando sempre também. Compra, ou a gente está substituindo a câmara, ou recapando aí, ou recalchutando esses pneus, tá? Isso aí foi para o modal rodoviário. Eu sei que tem aluno aí que já trabalha na área, que já está cuidando aqui, já está gerindo frota, então esses custos são bem conhecidos, tá? Velhos conhecidos aí, de vocês também que já conhecem na área. Então, vamos lá. Modal ferroviário, tá? É apropriado para transportar grandes volumes, né? E é pouco eficiente e muito oneroso, muito caro para a gente deslocar pequenas quantidades, tá?
Geralmente a gente vai transportar itens de baixo valor agregado e com grande volume de movimentação, tipo a granel, materiais a granel, ou minério, ou produtos agrícolas. E quando a gente estiver querendo fazer longas e pequenas distâncias a baixa velocidade, tá? Um dos principais problemas que esse modal apresenta é que ele vai operar de acordo com o horário previamente determinado, tá? Então, a gente não sabe se o cliente vai ter rapidez, entrega, né, e satisfação, tá? Outro problema apresentado também é que o vagão não vai estar disponível na hora e no lugar que você precisa, tá? O modal vai estar só nas estações, né? Não é o caminhão que chega lá na porta da sua empresa e entrega também ao seu cliente, tá? Você que vai depender do horário que o vagão chegar lá na estação, tá? Para você poder carregar. O modal ferroviário, ele vai ter um custo fixo alto, por causa da manutenção e da depreciação dos terminais, dos equipamentos, da estrada de ferro, tá? E o custo variável vai ser baixo, depende da distância a ser percorrida, mas o maior custo que a gente tem aí no modal ferroviário é o combustível, tá? Modal aeroviário. O modal aéreo, quando fala, só vê dinheiro na nossa mente, né? Só lembra que é caro. Ele vai ser usado somente em circunstâncias especiais, né? Que vai justificar, porque o nível de perda dele é muito baixo, tá? Por exemplo, quando a gente quer produtos com alto valor agregado. A gente escolhe esse tipo de modal para média e longa distância, produto que tenha alto valor e com alto grau de exigência a nível de serviço dos clientes, tá? Então, a gente tem custo com seguro e embalagem menor, porque o tempo de trânsito dele vai ser menor também, porque é o mais rápido, lembra? O produto ele vai ser disponibilizado para o cliente com maior rapidez e confiabilidade, tá? E é confiável porque o nível de segurança que o produto é transportado é máximo, né? Ah, professora, mas tem muito acidente de avião. A gente vê falar um ou outro, tá? E acidente de caminhão, por exemplo, a gente vê sempre. Infelizmente. Modal dutoviário. São aqueles tipos de transporte que vão transportar produtos em dutos subterrâneos e não é utilizado ainda em todos os segmentos da economia, tá? A gente vai só transportar produtos em estado gasoso, líquido ou pastoso, tá? A gente utiliza para transportar granel também, gases ou líquidos, por exemplo, combustíveis, né, que tem um custo fixo elevado, igual, tipo, aí equiparado com o da ferrovia, tá? Porque esse custo vai ser levado por acesso, construção, né, que a gente tem que ter um controle de extração da estação, um controle de bombeamento, tá? Algumas empresas já têm a tubulação, que seria os oleodutos, os minerodutos ou os gasodutos, tá? E tem os terminais e tem os equipamentos para bombeamento. Isso vai aumentar o custo fixo muito, vai aumentar muito, porque o custo do investimento para ter esse tipo de estação é alto, né? Mas vai compensar. Mas é com o tempo, tá? Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ter esse investimento compensado, tá? É vantajoso se a gente estiver movimentando muito volume, né? Então, a gente vai diluir os custos fixos aí se a gente estiver movimentando muito. Mas também, como eu disse, não é de uma hora para outra, é a longo prazo, tá? Já o custo variável, aí o custo fixo é alto, mas o custo variável vai ser baixo. Vai precisar de muita energia para movimentar esse produto, né? Porque é pela gravidade ou por pressão. Os custos associados com a operação tipo mão de obra ou outro, mínimo, porque vai estar lá transportando tranquilamente. O máximo que a gente vai botar lá é umas bombas para ajudar a subir, se for preciso. Depois a gravidade faz o resto. E a gente usa para grandes volumes, a gente bota a bombinha também para acelerar, né? Que não adianta muita coisa. É utilizado para grandes volumes e grandes distâncias, tem uma baixa velocidade, porém o fluxo é contínuo, tá? E também são itens aí de baixo valor agregado. Quando a gente está passando por alguns lugares, a gente vê, cuidado, oleoduto, cuidado, gasodutos, tá? Que ficam debaixo da terra. Então, tudo isso é modal dutoviário, tá? Não cave. Já viram algumas placas desse tipo? Ali é modal também. Logística também faz parte do nosso trabalho, tá? O modal aquaviário, a gente, para usar esse modal, a gente tem que ter uma condição geográfica favorável, né? Qual é a condição geográfica favorável? Tem um marzinho perto com um portinho pra gente, ou um lago, ou tem um rio, tá?
para a gente poder transportar pelo modal aquaviário, tá? A gente, como eu falei antes, a gente tem fluvial, que é para os rios e canais, os lagos, os oceanos e litorâneos, e a gente tem o marítimo, tá? Que é pelo mar internacional, tá? A maioria dos produtos que é transportado por essa modalidade são de produtos semi-acabados ou de matérias-primas a granel, tá? Tipo minério, grão, madeira, carvão, calcário e petróleo. A gente não tem muita flexibilidade de rota, de terminais, e a gente depende de intermodalidade, que a gente vai ver esses conceitos de multimodalidade e intermodalidade, tá? E a gente precisa seguir a legislação dos armazéns alfandegados, tá? A gente usa esse modal para grandes distâncias, a velocidade é baixa, tem algumas restrições, por exemplo, para a utilização aqui no interior. E a gente tem que levar em conta que a gente está expandindo ainda os containers, né? A utilização de containers, que foi nos últimos anos que começou esse boom, essa explosão do transporte em containers, tá? Então, a gente ainda está aí trabalhando com isso, já tá... Claro, Rafa, já tem muito tempo que a gente está trabalhando com container já. Mas se for levar em consideração tanto tempo que a gente transporta coisa em barco, é pouco tempo, né? Cabe ressaltar que ainda devem ser contemplados nos custos de transporte, em qualquer modo, os gastos com documentação, né? Que no caso aí do modal aquaviário, conhecimento de transporte, tem que ter a nota do frete, tem que ter o recibo da DOCA, tem que ter declaração se estiver importando ou exportando, tem que comprovar a liberação do frete e, de acordo com cada país, a gente vai ter uma documentação aí, tá? Que a gente precisa comprovar, e principalmente se a gente estiver usando o modal aquaviário, a gente precisa desses documentos, senão a gente nem entra no porto, tá? E se entrar no porto, a gente demora a sair. Vamos ver, então, esse conceito de intermodalidade, de multimodalidade, tá? O sistema de transporte pode ocorrer pela integração entre duas ou mais espécies de modais, tá? Formando sistemas logísticos denominados de transporte intermodais para deslocamento da forma mais econômica possível, considerando o nível de quantidade pretendido, que aí é uma tendência de custo, tá? O conceito de multimodalidade ou de intermodalidade vai envolver o transporte que a gente vai combinar cargas, né? Por meio de dois ou mais modais. E a gente pode trabalhar com um único conhecimento de transporte, que seria no caso da multimodalidade, né? Que a gente vai usar o OTM, que é o Operador de Transporte Multimodal, que a gente ia ter um documento só para transportar todos tem um documento só, um conhecimento de transporte para todos os tipos de modais que a gente for utilizar. Ou a gente pode ter vários documentos para cada modal que a gente for utilizar. Então, é muito mais fácil a gente ter um conhecimento só e utilizar o operador de transporte multimodal para coordenar todo o fluxo da nossa informação, e com isso a gente reduz os nossos custos de transporte também, tá? A gente tem um exemplo aqui, que é o pigback, que é o Trailer on Flat Car, que é uma combinação, isso lá nos Estados Unidos se usa muito, né? É uma combinação do modal ferroviário com rodoviário, tá? As carretas padronizadas, elas são colocadas em um vagão, que é uma plataforma, para eliminar o transbordo, né? Vai ter a flexibilidade do modal rodoviário e vai ter o baixo custo do modal ferroviário. Quando chegar na estação, acopla lá a carretinha e pronto. Transporta aquele material sem precisar fazer carga e descarga, tá? Outro exemplo é quando a gente combina o modal aquaviário com rodoviário na roll-on roll-offs, tá? Que é no intuito de aproveitar a flexibilidade do modal rodoviário com o baixo custo do modal aquaviário, tá? A gente pode fazer isso diretamente em balsas ou navios, que a gente embarca os veículos, também evitando aí o transbordo, né? Que seria a gente fazer carga e descarga, tá? Entre os modais. Entre essas decisões de transporte, a gente não pode deixar de comentar a consolidação do transporte fundamental, né? Para a gente planejar os nossos embarques e reduzir os nossos custos. Nos sistemas logísticos, os embarques eles podem ser roteirizados e agendados no intuito de gerar economia de escala. Há várias maneiras da gente consolidar o nosso transporte, né? A gente pode roteirizar o veículo com vários embarques, estruturar as tabelas de embarque e ajustar
e ajustar os nossos embarques, evitando assim as idas e vindas, tá? O impacto dos custos de transporte ele também pode ser compensado pela pontualidade no serviço de entrega dos nossos pedidos, tá? Isso, não tendo atraso, a gente não gasta, não vai ter o custo, né? Também uma flexibilidade aí na variedade dos produtos e a gente gerenciar os riscos de roubos, danos e avarias, tá? Eu sei que a gente não vai conseguir impedir que nossa carga seja roubada ou que ocorra um dano ou uma avaria na nossa carga. Claro que esse dano e avaria é mais fácil da gente conseguir cuidar e prever do que um roubo, né? Se a gente conduzir a nossa carga certinha, se a gente estiver dirigindo direitinho, se armazenou direitinho, se a embalagem está em perfeito estado, é muito difícil que ocorra um dano ou uma avaria, tá? Pode ocorrer o quê? Na hora da descarga ou na hora da carga, que aí vai ser erro de operador. Mas se tá tudo certinho, é bem difícil a gente ter dano ou avaria, tá? E não tendo dano, não tendo avaria e sem roubo, né, a gente não tem grandes custos, tá? A resposta a cada uma dessas exigências está vinculada ao desempenho e ao tipo do modal que a gente está utilizando. Em contrapartida, esse subprocesso vai contribuir para o nível de serviço que a empresa tem que prestar aos seus clientes, né? Evitando assim os custos de vendas perdidas, que seria o nosso stock out, tá? Outro exemplo aí de multimodalidade seria os Correios, né? O Sedex 10, que não é mais Sedex 10, mas o Sedex é um exemplo muito conhecido de multimodalidade, tá? Porque ele é um pouco mais caro, porque a carga vai de avião, por isso que chega mais rápido, tá? Então, o que que acontece? Você coloca aqui no correio mais próximo, na agência mais próxima dos correios da sua casa, né? E você opta pelo Sedex. Ele vai levar do modal rodoviário até o aeroporto mais próximo. E do aeroporto mais próximo, ele vai seguir de avião até o aeroporto mais próximo do destino. E de lá, ele segue de modal rodoviário até a casa da pessoa. Se for, por exemplo, em locais que ele precisa atravessar de balsa, o barco também vai atravessar e vai chegar na sua casa mais rápido do que pelo correio comum, que é pelo modal rodoviário, tá? Somente. Outro custo importante também é custo com embalagem, né, gente? Que um dos objetivos principais da logística é a gente modificar os nossos bens sem danificar, tá? As embalagens e os dispositivos de movimentação, por exemplo, os pallets, têm como principal objetivo facilitar o manuseio e a movimentação, bem como para armazenar e garantir também a utilização adequada dos nossos equipamentos ou os nossos veículos aí de transporte, tá? A embalagem, então, tem o quê? Que proteger o produto e prover valor de reutilização para o usuário, tá? A gente tem 3 tipos principais de embalagens. A gente tem os invólucros, por exemplo, caixa de madeira ou caixa de papelão, os tambores, né, que são os mais comuns, onde a gente vai movimentar a carga sem outro invólucro especial. A gente tem o pallet, que pode ser de madeira, de plástico, que a gente chama aí de slip sheet, ou de metal, que é o shrink, e a gente vai ter que empilhar, precisa de uma empilhadeira para mover esse tipo de carga, tá? Já os containers são aquelas caixas grandes fechadas, normalmente é de aço ou alumínio, e é utilizada principalmente aí na importação e na importação de produtos, tá? Para aperfeiçoar aí a cadeia logística, a gente precisa padronizar nossa embalagem para reduzir nosso custo de transporte, manuseio, movimentação e também de armazenagem. O container é uma forma que a gente de padronizar a embalagem. Isso vai aumentar a eficiência e o manuseio na hora de movimentar os nossos materiais, tá? Só que o investimento em containers é alto. O armador ele vai cobrar um aluguel e se a gente passar do tempo contratado, a gente vai pagar uma multa pelo atraso na hora de devolver esse container, tá? As embalagens e dispositivos de movimentação podem ser de uma única utilização, ou seja, podem ser descartáveis ou retornáveis, tá? Que a gente pode reutilizar. O capital investido na compra de uma embalagem retornável, aquela que volta à empresa, né, após a entrega, bem como a manutenção e administração essas embalagens reutilizáveis, também está associado nos custos de embalagem, tá? Por uma decisão na qual de qual embalagem a gente vai utilizar em operação logística, a gente tem que levar em consideração o investimento que a gente vai fazer nessa embalagem para ela retornar para a gente, né? E o número de vezes que a gente vai ter essa embalagem retornada, vendo se vai ser positivo
esse retorno frente ao custo, né, das embalagens, porque cada vez que a gente não recebe essa embalagem, a gente vai ter que gastar para fazer uma nova. Então, será que a gente está compensando esse custo? Será que a gente está recebendo as nossas embalagens? Então, é interessante a gente contar isso também, tá? Em relação aos pallets, a maioria dos pallets são reutilizáveis, ou seja, retorna à sua origem final do processo, tá? Mas pode haver alguns problemas como o custo de transporte do pallet vazio, tá? E também com a dificuldade de controlar a devolução desses pallets, tá? Quando a gente entrega a mercadoria para um terceiro junto com o pallet, a gente espera que eles nos devolvam aquele pallet, né? Mas nem sempre eles são devolvidos, ou então nem sempre são devolvidos da maneira como chegou, né? Tudo certinho lá, tudo bonitinho. A gente também tem que ter a manutenção dos pallets, tem que ver custo com alocação de mão, custo com material e recurso financeiro, né? Então, também tem vários custos adicionais aí nos pallets, tá? A embalagem, de qual tipo for, também vai impactar o custo de diversas atividades logísticas. Por exemplo, controle de estoque vai depender da identificação, né? Que vai vir na embalagem do produto. Rapidez da separação dos pedidos, né? O quê? Pela identificação e facilidade no manuseio. Então, se a gente tem uma embalagem que é de fácil identificação e fácil de manusear, é mais fácil na hora de armazenar, né? O custo do manuseio e a movimentação dos produtos também depende da capacidade de a gente unitizar e quais são as técnicas que a gente vai unitizar esse material, tá? O custo de transporte e armazenagem também são influenciados pela dimensão e pela densidade daqueles materiais que a gente que são embalados, tá? E a qualidade do serviço do cliente também pode depender da embalagem, porque a gente tem que ter o quê? As especificações de qualidade durante a distribuição, tá? E a gente também tem que atender às legislações ambientais vigentes nas nossas embalagens, tá? Na empresa que vai usar a embalagem, esses custos são incorporados ao estoque de matéria-prima quando estão associados à obtenção de materiais pela logística de abastecimento, tá? E são considerados também custos indiretos de fabricação quando a gente está utilizando a operação de produção, tá? E na logística de distribuição, a embalagem vai estar em custo de distribuição. As embalagens retornáveis, que têm investimento significativo, são contabilizadas no ativo imobilizado e vão aparecer no nosso balanço como custo de oportunidades, e vão gerar custos de oportunidade quando a gente não tem esse tipo de ativo, tá? Lembram da definição de custo de oportunidade? Os usuários da embalagem no sistema logístico podem considerar, né, como custos variáveis lá na nossa cadeia de abastecimento, tá? Pois vão depender do quê? Do volume que a gente movimentou, depende do transporte também, e ela também pode ser considerada custo direto quando a gente for analisar, por exemplo, qual a cadeia que a gente vai utilizar, qual o cliente ou o canal de distribuição. Então, o custo da embalagem no nosso produto é direto, porque a gente sabe que está se referindo ali a ele, tá? Quanto maior o grau de proteção que a gente dá às nossas embalagens, maior vai ser o nosso custo, tá? Mas se a gente aumenta o custo da embalagem, a gente diminui o custo o quê? Com avaria, com perda e com dano nos nossos produtos, tá? Se ocorrer o contrário, se a gente reduzir o custo da embalagem e reduzir a proteção dos nossos produtos, a gente pode aumentar os nossos custos com perdas e danos, tá? Isso que a gente não quer, nunca quer aumentar nosso custo com perda e dano nos nossos produtos, tá? A logística pode não dominar completamente o projeto das embalagens, claro que isso por muitas vezes é função do marketing, mas se juntar os dois, a gente tem como padronizar embalagens, né? Fazer um desenho que possa combinar o design com a ergonomia e com a facilidade no manuseio e no transporte, tá? Sem ter altos custos aí. Sempre uma questão de a gente pensar direitinho e unir toda a empresa, tá? Para nossa atividade, a gente tem aqui desse lado as questões para a gente estudar para a prova. E valendo nota, vou passar um estudo de caso aí no nosso WhatsApp. O estudo de caso é bem interessante, a gente vai colocar a mão na massa mesmo, tá?
espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Vou mandar um áudiozinho no grupo explicando aí nosso estudo. Tchauzinho.